Bom, boa tarde a todo mundo aí que me acompanha no Esporte pelo Juva, na página do Juvenal Dias aqui no Facebook, mais uma transmissão ao vivo aqui. Eu venho trazer hoje as coisas que aconteceu no fim de semana de relevante dentro do mundo esportivo, né? Vou só compartilhar, que nem como toda vez eu faço aqui, e aí eu já começo falando. Mas o primeiro assunto que eu vou falar hoje é em relação ao futebol, mais especificamente aos estaduais, né? Vamos lá então. Os estaduais estão começando, o futebol brasileiro está começando a temporada agora, no meio da última semana já começou a Copa Nordeste, a Taça da Liga, né, da Primeira Liga, Campeonato Carioca. Então, assim, aos poucos os times vão entrando em forma, vamos poder analisar melhor. Assim. Por enquanto, assim, pouca coisa de relevante, mas alguns comentários específicos. Assim, já teve a primeira rodada do Campeonato Carioca. O Botafogo na primeira rodada empatou com o Nova Iguaçu e o Flamengo ganhou, né? E foi só isso que o Flamengo jogou por enquanto. Assim, ele vai jogar a segunda rodada no meio da próxima semana, mas o Botafogo, por exemplo, ele já teve a segunda rodada e interessante perceber que não está bem, assim, começando tão bem, né? Talvez esteja mais preocupado com a Libertadores e então teve uma derrota, um empate e uma derrota, né? No outro grupo do Carioca, o Fluminense, que é o grande destaque hoje, já estreou ganhando um clássico contra o Vasco. Estranho de primeira rodada ser um clássico assim, mas estreou ganhando 3-0. O Fluminense vai seguindo um bom caminho, o Abel vai fazendo um bom trabalho, assim, interessante para começo e nada mais do que obrigação, né? Vencer bem um adversário desse porte, assim. Pro Vasco aí já continua a situação se preocupando um pouco mais, né? Não sei o quanto isso pode ser alarmante, um 3-0 assim, tomado num clássico, mas dá indícios que o time vai precisar se ajustar muito ainda, né? Teve também o Mineiro, a primeira rodada do Mineiro, e assim, os três grandes, os três maiores de Minas estrearam vencendo, né? No sábado o Atlético Mineiro ganhou do América de Teófilo Otoni. No domingo o Cruzeiro ganhou fora, não é bem fora de casa, né? Foi no Mineirão, né? Mas o mando de campo era do Vila Nova. E o América Mineiro também ganhou do Democrata. Então, assim, hoje o América é líder, mas os três têm o mesmo número de pontos, né? Só muda o saldo. Assim. E por fim, dentro dos estaduais mais relevantes, assim, o do Sul, né? Estreou o Internacional, um time que está tentando se remontar depois daquele tudo de cair para a Série B, e estreou empatando contra o Veranópolis fora de casa. Pode ser visto como um lado bom, porque estreou fora de casa com um ponto. O Veranópolis não é um time lá muito forte, então poderia ser lado ruim, mas a nota muito triste fica por conta da torcida que saiu na briga, saiu na mão, e infelizmente é um episódio recorrente e que não tem uma perspectiva de melhora. Provavelmente o clube deva sofrer alguma punição. Agradeço a todo mundo aí que está me acompanhando ao vivo, e quem puder compartilhar, divulgar para mais gente aí também, vamos nessa. Um abraço pro Rafael aí, ó, que tá compartilhando, tá curtindo. Vou tentar falar um pouquinho então mais alto para ver se você consegue escutar melhor, ver se assim tá ok. Continuando com o que eu tô falando a respeito do futebol, teve Gabriel Jesus na Inglaterra. Gabriel Jesus foi bem num todo, né? Ele foi a primeira partida dele como titular contra o Crystal Palace lá pelo Manchester City. Ele deu assistência pro gol do Sturridge foi na Copa da Inglaterra, né? Na FA Cup, né? É um time mais fraco,
mas que é bom ele já mostrar que tá ambientado, que a habilidade dele vai superar muito a coisa da força, tudo mais assim e tal. Então assim, é legal de perceber assim. É bom saber que ele tá se estreando bem, assim, que é outro brasileiro que pode se dar bem no exterior e tal. Muito legal de saber como que ele está se comportando por lá, assim. Esperamos ver mais vezes o City e mais vezes ele jogando como titular. Isso deve acontecer bem em breve, assim, até pela quantidade de jogos, né? Por fim, dentro do futebol ainda teve amistoso, né, do Palmeiras contra a Ponte Preta, teve do Santos contra o time do Marrocos, assim. Então os times paulistas vão se preparando ainda para o começo da temporada, diferente de outras equipes que já estão competindo. E hoje tem o Sul-Americano Sub-20, o Brasil joga já no hexagonal final, já a segunda fase do torneio, contra o Equador, contra a equipe da casa que que estreou ganhando, né? Então a gente vale a torcida para os meninos mais à noite, assim e tal, que começar bem o hexagonal já é um passo bom para a classificação para o Mundial, né? Acho que, se eu não me engano, são 3 que classificam, então é bom já sair logo de cara da pressão contra os donos da casa, né? Mudando um pouco de assunto, teve a grande final do tênis do Australian Open, né? Esse pra mim talvez é o assunto mais importante do fim de semana, assim, pensando em nomes, né, em grandiosidade, assim. Final dos sonhos tanto feminina quanto masculina, né? Uma final improvável por vezes, né? A gente não podia pensar tanto que Serena, Venus conseguiriam chegar as duas juntas na final, isso já não acontecia há muito tempo. E Roger Federer e Nadal, né? Puta de um jogaço, assim. E dois dos maiores nomes da história do tênis, né? A Serena, a irmã mais nova, ela passou no carro por cima da irmã mais velha. Ganhou com duplo 6-4, com 1 hora e pouco de partida, assim. Era mais do que previsto pelo tênis que ela tá jogando, assim. Então, ela jogou muito bem e com essa vitória, além de ser o 23º Grand Slam da carreira dela, ela tá de se tornar a maior vencedora de todos os tempos, até mesmo da era fechada, né, a era aberta, enfim, que tem essa divisão no tênis. Além disso, ela voltou a ser número 1 do ranking, né, do feminino. A Venus entrou perto do top 10, assim, pulou algumas posições também importante. Foi um jogo bem bacana, assim, aquela coisa que você podia dar o título para qualquer uma das duas, já que o carisma das duas e a história das duas valeria muito a pena, né? E aí no masculino, então, nem se fala, né? O próprio Federer falou isso daí, assim. Ele falou que se tivesse um empate, ele aceitaria dividir o título com o Rafael Nadal, assim, com o grande rival histórico dele. É uma coisa muito simbólica, né? O Rafael Nadal não conseguiu fazer tão frente assim ao Federer, né, que voltava de contusão. O Nadal também voltava de contusão, né, mas o Federer se mostrou superior, assim, mesmo com o Nadal tendo mais freguesia que o Nadal ganhando mais do que o Federer no histórico, né. Mas foi um jogo duríssimo, de mais de 3 horas e meia de duração. O Federer levou por 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 e 6-3, né? O último Grand Slam que ele tinha ganho tinha sido em Wimbledon, em 2012. Então já amargurava um bom tempo de jejum, assim. Foi o 18º título de Major dele. Ele voltou pro top 10 por conta disso. Ele mantém-se isolado como o maior vencedor de títulos de Grand Slam. E o Nadal, ele subiu também um pouquinho de posição, assim, ele estava em 9º, né, também voltando de contusão, subiu para 6º, mas foi uma final muito, muito bonita de se assistir, assim. Quem acordou de manhã no domingo, 6h30 da manhã, para assistir esse jogo, não se arrependeu, assim, valeu bastante a pena. Além dessa final, teve a final do handball, né, para quem gosta aí de handball, para quem acompanha bastante. A França no masculino se mostrou soberana
tem se mostrado soberana bastante vezes, né? E nesse domingo não foi diferente. Venceu em casa a Noruega por 33-26. Mas o jogo não foi assim tão fácil. O primeiro tempo terminou um gol de diferença, assim, então foi bem duríssimo. Eles ganharam bem no condicionamento físico depois na segunda etapa, assim. A França continua dominando, né? Que nem foi há 2 anos atrás lá no Qatar, assim. É o grande time, é o time a ser batido nas competições. E a Noruega é uma ascensão, né? Eles que são fortes no feminino, no lado feminino, mostrando uma força boa, chegando na final, né? E se a gente pensar pro Brasil, é interessante porque tá pegando os melhores, né? Pegou no grupo, pegou justamente a França na primeira rodada, depois a Noruega eventualmente mais pra frente, assim. Então, assim, tá enfrentando os melhores. Então, ter se classificado em quarto num grupo que era considerado o grupo da morte, pro Brasil não foi tão catastrófico assim, né? Eventualmente, se tivesse pego um outro grupo, poderia ter se classificado melhor e ter conseguido avançar mais. Mas eles parecem estar a um passo da evolução que precisa estar, assim, e enfrentando esses melhores caras, assim, já na primeira fase é bom por conta disso, assim, pra pegar cancha mesmo, tá? A gente fica agora no aguardo pelo torneio feminino, né, do handball. Teve golfe também, né? Pra quem gosta de golfe, aí teve o Farmers Insurance Open em San Diego, na Califórnia, né? Desde quinta-feira tava rolando, assim, são sempre 4 dias de volta, né? E o espanhol Jon Rahm foi o vencedor, né? Ele ficou com 13 abaixo do par durante as 4 voltas, né? E venceu com 3 tacadas a menos do que o americano Charles Howell, terceiro, né? Por que eu tô falando? Porque além do golfe ser um esporte muito legal de acompanhar como um todo, ele também é olímpico, né? Então vale a pena prestar atenção nos nomes que ganham, que emergem eventualmente, justamente para acompanhar, para quando chega no período da Olimpíada a gente ter uma noção de quem pode ser favorito, né, da competição. Então é um nome que eu confesso não conheço tanto assim esse espanhol, mas é bom a gente começar a ficar de olho, né, num torneio que é essencialmente americano, né? Então por mais que tenha bastante europeu, sul-africano, né, outros países que são acostumados a ter o golfe na sua cultura, né, um espanhol ganhar na casa dos americanos é uma coisa interessante, assim. Por fim, para não alongar tanto, mas também trazendo um esporte olímpico, o skate, né? A gente ainda não sabe qual que vai ser a modalidade do skate que vai para as Olimpíadas, se vai mega rampa, se vai half pipe, se vai street, mas existe uma modalidade que chama ball, que é como se fosse uma piscina, assim, que eles ficam fazendo as manobras constantemente, assim, né? Não é um negócio que eles saltam tão alto, que eles fazem manobras tão plásticas, assim, mas o cara precisa ter uma constância, né? Então, e teve agora domingo também em Madureira, lá, a primeira etapa do campeonato mundial do Rio Ball Jam, lá. Pra gente é interessante que por mais que tenha sido bastante brasileiros que tenham competido, teve gente da Itália, da Espanha, teve americano competindo, assim. Por mais que teve algumas ausências e foi a primeira etapa só, mas o Pedro Barros, que é ex-campeão mundial, ele se sagrou tetracampeão dessa modalidade. Então, de repente, assim, se essa modalidade se consagrar dentro da Olimpíada, que é uma coisa que é de baixo custo, pensando na instalação da competição, a gente pode pensar que a gente pode ter um favorito, né? Ele ganhou com 95 pontos, quase uma nota perfeita, assim, já logo na primeira volta, e bateu o italiano Ivan Federico, que teve 90,33 como sua melhor volta. E para completar o pódio, um brasileiro novo, né? Iago Magalhães, um moleque de 19 anos aí, tá começando a se dar bem nessas competições internacionais, assim, 87 pontos.
fez uma pontuação bem significativa. Então a gente começa a pensar em eventos para o ciclo olímpico, às vezes é uma etapa de Copa do Mundo, alguma coisa assim, mas que vão acumulando pontos importantes para a gente ter nomes fortes lá na frente, né, em Tóquio. Então é isso, eu agradeço pela atenção de todo mundo, pela audiência de quem acompanhou ao vivo, de quem vai ver depois mais tarde, quem puder curtir, compartilhar. Uma boa tarde a todo mundo, um abraço e até a próxima.